Olá, pessoal. Eu sou a professora Isa Novas. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro aqui, História do Cerco de Lisboa, do José Saramago. Eu sempre esqueço de pedir para vocês se inscreverem, darem like, então estou pedindo antes de começar a história, tá bom? Senão depois eu me empolgo e acabo esquecendo de falar. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a escrita do José Saramago, porque ela causa um pouco de estranheza no início, tá? Porque ela não tem uma divisão nos diálogos. Ele não usa aquela divisão tradicional de travessão, né, para iniciar um diálogo. Como que ele faz? Ele coloca uma vírgula e depois coloca uma letra maiúscula. Então, toda vez que tem uma letra maiúscula, a gente sabe que é uma personagem que está falando. Depois de um ponto final ou uma vírgula e uma letra maiúscula novamente, nós sabemos que é outra personagem que vai falar, tá? Isso no início causa bastante estranheza, os parágrafos acabam ficando muito longos, mas eu prometo para vocês, gente, se vocês ainda não tentaram ler José Saramago, não fiquem com receio, porque depois de poucas páginas a gente acostuma, tá bom, com essa escrita. No início realmente é estranho, às vezes a gente precisa voltar, reler algum trecho para ter certeza, mas rapidamente a gente acostuma com isso, tá bom? E para quem já leu, né, e achou estranho, acabou largando o livro lá no começo, tentem novamente, tá? Deem essa chance, é um livro que vale a pena, o José Saramago é um ótimo escritor e vale a pena a gente dar essa chance, porque sim, a gente acaba acostumando com essa pontuação. Bem, o livro foi publicado em 1989 e nesse livro, gente, nós teremos duas histórias acontecendo ao mesmo tempo, tá? Quais são essas histórias? Bem, nós temos a história principal, que é a história do presente. Vamos pensar que esse livro, né, o presente para esse livro é os anos 80, final dos anos 80, quando o livro foi publicado, tá? Então nós temos aqui a história principal, né, e nós temos uma história paralela, que é a história do Cerco de Lisboa, que aconteceu em 1147, tá? Eu vou começar então falando da história que está acontecendo ali no final dos anos 80, que é a história principal, que é a história do Raimundo Bem-vindo Silva. Ele não gosta que use esse nome do meio Bem-vindo, tá? Então a gente tem no livro, ele deixa bem claro isso, a gente tem no livro sempre o Raimundo Silva. Quem é o Raimundo Silva? Ele é um homem de aproximadamente 50 anos. Apesar dessa idade, ele é solteiro, ele não tem irmãos, os pais já morreram, tá? E, portanto, ele é um homem bem solitário. Como profissão, ele trabalha para uma editora de livros, ele é um revisor de livros, tá? E é uma profissão também muito solitária, porque ele não trabalha dentro da editora. Um revisor de livros, ele trabalha na casa dele. Ele só vai até a editora quando ele tem alguma reunião ou para pegar um manuscrito, né? Ou depois para entregar esse manuscrito já revisado. Mas o trabalho principal é feito na casa dele. Então, ele é um homem solitário, tanto na vida pessoal dele quanto também na vida profissional. Mas, gente, ele é um excelente revisor, ele sempre tem filas de livros à espera, tá? Então, sempre que ele termina um, já tem um próximo livro para ele revisar. Nós temos também o Costa, que é o chefe do Raimundo. E o Costa, ele trabalha muito com pressão, né? Ele trabalha muito com prazos. Então, ele quer sempre que o Raimundo entregue os livros revisados muito rapidamente, né? Então, ele pressiona bastante o Raimundo, tá bom? Então, nessa história principal, o que está acontecendo aqui? O Raimundo, ele está no momento revisando o livro de um historiador. E esse historiador está falando a respeito do Cerco de Lisboa. Lembra que eu falei que nós vamos ver duas histórias acontecendo ao mesmo tempo? Então, tá chegando o momento, tá? Então, o Raimundo, ele tá ali revisando essa história do Cerco de Lisboa. O que acontece nessa história, gente, do Cerco de Lisboa? Os portugueses, eles precisam reconquistar Lisboa, né? Então, o que eles fazem? Eles pedem a ajuda dos cruzados, que são os cavaleiros, e os cruzados aceitam ajudar os portugueses. E isso é muito importante, porque foi com a ajuda dos cruzados que os portugueses reconquistaram Lisboa, tá? Então isso é muito importante porque é um dado histórico e tá lá no livro. O que o Raimundo
faz quando ele está revisando esse livro do historiador? Ele, de uma forma proposital e deliberada, ele acrescenta um não. Foi proposital mesmo, tá? Ele acrescenta um não. Gente, vamos pensar assim. O papel de um revisor é encontrar desvios, né? Encontrar erros na escrita daquele escritor e fazer a correção. Um revisor não pode, em hipótese alguma, mudar o que o escritor escreveu, né? Ele precisa ser fiel ao que o escritor colocou ali na história e apenas fazer as suas correções, né? Um revisor não pode, em hipótese alguma, acrescentar um erro, tá? Mas foi o que o Raimundo fez. O Raimundo acrescentou um erro no livro. E um erro muito importante, gente, porque ele acrescentou esse não, e esse não mudou a história. Como é que ficou, então, a história? Vamos pensar. Os cruzados, eles ajudaram, foram muito importantes, né, para os portugueses reconquistarem Lisboa. E acrescentando esse não, o Raimundo deixou a história da seguinte forma, né? Que agora os cruzados, eles não ajudaram os portugueses. Vamos pensar nisso. Por que que o Raimundo fez isso? Gente, nem ele encontra explicação, tá? Ele não sabe por que que ele fez isso. Deu a louca e resolveu fazer, tá bom? Mostra também no livro, gente, que o Raimundo, ele tá um pouco cansado dessa vida de revisor, porque o revisor, ele não pode mostrar a sua criatividade, ele apenas tem que aceitar de uma forma completamente passiva aquilo que o escritor colocou no livro, né? Ele tá ali apenas para fazer correções, ele tá um pouco cansado, né, de não aparecer, né, de ser um protagonista, de não ser protagonista, né? Porque o escritor é sempre o protagonista. E um revisor não, o revisor tá ali escondido, não aparece. Isso aqui, gente, eu vou fazer um parênteses, porque é muito interessante o que o José Saramago fez na construção dessa história. Porque ele tá dando voz a uma personagem, a uma pessoa que fica escondida, que é um revisor. O revisor nunca aparece. Tá? Então, para um escritor ter um livro publicado, vamos imaginar que um revisor precisou trabalhar. Esse escritor recebeu ajuda de várias pessoas, e uma dessas pessoas, claro, que é um revisor. E o José Saramago, então, deu voz a essas pessoas que geralmente estão esquecidas. Voltando à história, o Raimundo, então, colocou de forma proposital esse não e entregou o texto revisado para o chefe, certo? E depois, né, que ele entregou, ele começou a ficar com medo, né, do que aconteceria quando o chefe descobrisse o que ele fez, né? Ele ficou com medo de ser demitido. 13 dias se passaram, 13 dias o Raimundo naquela agonia, o que será que vai acontecer comigo? Será que eu vou ser mandado embora? O Raimundo, então, depois de 13 dias, foi convocado para uma reunião na editora. Ele falou, é agora que eu vou ser mandado embora, acabou tudo. E ele foi, então, para essa reunião. Quando ele chegou lá, ele recebeu primeiro, né, uma bronca, né, porque eles falaram para o Raimundo, nós sabemos que o erro que você cometeu não foi sem querer, foi um erro proposital, porque ficou bem claro, com a sua letra lá, né, em negrito, você frisou bastante esse não, então você quis acrescentar esse erro. Nós entendemos que foi proposital. Só que nós resolvemos então corrigir, o livro já tinha sido impresso, então para fazer a correção não existia mais a possibilidade de reimprimir todos os livros, né? Então eles acrescentaram uma errata e o problema foi resolvido. E eles decidiram então por não demitir o Raimundo. E por que não demitir? Porque o Raimundo já trabalhava para a editora durante muitos e muitos anos e o Raimundo sempre foi um excelente revisor. Então, eles estavam dando ali um voto de confiança para o Raimundo e disseram, né, não, bem, a gente não vai demitir você, mas para que isso não aconteça, nós temos aqui uma nova funcionária e mostram a nova funcionária da editora. Por conta desse erro do Raimundo, eles tiveram que contratar uma pessoa, a Maria Sária. Maria Sária é muito importante. Ela, então, acabou se tornando a chefe dos revisores. Ela foi contratada para supervisionar o trabalho do Raimundo e também dos outros revisores, mas principalmente do Raimundo, né? Eles não queriam que o Raimundo fizesse isso novamente. Bem, quem é essa Maria Sária, gente? A Maria Sária foi colocada na história pelo José Saramago para dar um sentido diferente à vida do Raimundo. O Raimundo estava precisando desse novo sentido na vida dele.
o Raimundo, ele estava cansado dessa vida de revisor, ele já deu uma chacoalhada na vida dele acrescentando esse não, e a Maria Sara entrou, né, para definitivamente mudar a vida do Raimundo. Era uma mulher maravilhosa, uma mulher de muita visão, tá? E dias depois dessa reunião, a Maria Sara foi até a casa do Raimundo fazer uma visita e entregou para ele o único exemplar do livro, né, que ele tinha revisado, que não continha a errata. Então era o único livro que estava ali com o erro do Raimundo, né? E ela então fez uma pergunta para o Raimundo. Ela perguntou o seguinte: Raimundo, vamos imaginar, você já parou para pensar, e se os cruzados não tivessem realmente ajudado os portugueses como você colocou no livro? Né? Você já pensou o que teria acontecido com a história de Portugal? E essa pergunta da Maria Sara acabou colocando ali uma pulguinha atrás da orelha do Raimundo. E ela então fez uma proposta: Raimundo, que tal você agora escrever o seu próprio livro, tomando como ponto de partida esse erro proposital? Então agora você vai escrever a história do cerco de Lisboa sem a ajuda dos cruzados. O que você acha? O Raimundo concordou. O Raimundo então começou a escrever a história do cerco de Lisboa. E, gente, é a partir desse momento que nós começamos a acompanhar as duas histórias, tá? Porque a gente continua acompanhando a história do Raimundo e da Maria Sara e, ao mesmo tempo, a gente acompanha o que o Raimundo está escrevendo, tá? A história que o Raimundo cria. E é muito interessante. E agora, como nós não temos os cruzados na história, o Raimundo criou uma personagem, um protagonista diferente, o Mugaime, que era um simples soldado, tá? E de novo, gente, nós temos aqui a proposta do José Saramago de dar voz a personagem comum, a pessoas comuns, tá? Então, primeiro ele transformou o revisor Raimundo num escritor e agora, dentro da história que o Raimundo está escrevendo, nós temos um simples soldado, o Mugaime, que vai se tornar o herói da história, tá? Então a gente tem o Mugaime, que é o protagonista da história do Raimundo, tá? A história do cerco de Lisboa, que o Raimundo está escrevendo. E nós temos a mocinha, a Ouruana. A Ouruana e o Mugaime, dentro da história do Raimundo, eles vão se apaixonar, tá bom? E aqui, gente, o Raimundo, ele vai fazer uma analogia muito interessante. Por quê? Porque o Mugaime, que era esse soldado que se tornou o herói, acaba sendo ele na história, tá? Faz uma referência ao próprio Raimundo. E essa mocinha, a Ouruana, faz uma referência a Maria Sara. Nesse momento da história, o Raimundo já está apaixonado pela Maria Sara, né? Pela chefe. E nós vamos aqui acompanhando o amor do Raimundo e da Maria Sara crescendo na mesma proporção que o amor do Mugaime e da Ouruana dentro da história também cresce. Olha só que interessante, né? A Maria Sara acompanha a escrita do Raimundo. Em diversos momentos, ela lê algumas partes, tá, do livro que o Raimundo está escrevendo e ela percebe essa referência. Ela percebe que o Mugaime é o Raimundo e que a Ouruana é ela, tá? Ela também se apaixona pelo Raimundo, então é um amor recíproco, tá? O Raimundo ficou apaixonado pela Maria Sara e a Maria Sara contribuiu, né, esse amor. Gente, aqui é importante também eu comentar que o Raimundo, por vários momentos, ele aceitou, né, escrever o livro, mas por vários momentos ele tem dúvida sobre a sua capacidade, né? Será que ele realmente consegue assumir esse papel de protagonista, né? Será que ele consegue se tornar um escritor e criar uma obra? Então ele passa por esses momentos de dúvida ao longo da história, tá bom? Bem, o amor vai crescendo, o amor do Mugaime e da Ouruana cresce, o amor do Raimundo e da Maria Sara cresce, os meses vão passando, a escrita vai ocorrendo, o Raimundo, ele divide o tempo dele entre escrever o livro e entre o amor dele com a Maria Sara, né? Porque eles acabam vivendo esse amor durante esses meses.
Até que chega lá no final do livro, ele termina a história do Cerco de Lisboa, tá? Dentro da história, os protagonistas Mogeni e Oruana ficam juntos e acabam se amando para sempre, uma linda história de amor. E nós temos também aqui no presente, né, o Raimundo e a Maria Sara ficando juntos e eles também constroem uma linda história de amor. Nesse momento, o amor deles já está bem consolidado. Então é isso, pessoal. É uma linda história de amor no final das contas, com esse cunho histórico. E é uma história que vale a pena, tá? Deem chance para o José Saramago. Então é isso, grande beijo para todos e até o próximo vídeo.